Então vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente começou a ver a ergonomia aplicada às habitações. Então nós falamos de um modo geral, né, das problemáticas relacionadas principalmente às habitações mínimas, né? E hoje, daí a gente falou também, né, daí mais especificamente das áreas de convivência, né, que são os espaços sociais, onde a gente viu as medidas que são importantes, né, para a gente verificar nas salas de estar, de TV e nas salas de jantar também, nos espaços de refeição. Né? Então, nós estudamos ali algumas medidas principais que a gente encontra também, né, nos livros lá do Paneiro e do Boeri. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre os espaços privativos e os espaços de trabalho. Os espaços privativos, nós vamos ver os quartos e os banheiros, e nos espaços de trabalho, nós vamos ver cozinha e lavanderia. Então, vamos lá, vamos começar pelos espaços privativos. Os espaços privativos, né, começando pelo quarto, ele precisa propiciar um momento de relaxamento, de descanso, né? Então a gente precisa fazer com que esse ambiente ele traga, né, essa sensação. E nos espaços dos banheiros a gente tem um espaço para fazer a higiene pessoal. Apesar disso, né, ser muito óbvio, a gente de qualquer forma precisa fazer um levantamento de quais atividades que vão acontecer nesses espaços. Por que isso, né? Vamos começar pelo quarto. O quarto, primeiro que ele pode ter o closet ou não, né? Então é algo que a gente precisa analisar ali. Então, se eu tenho o quarto e o closet, a gente não precisa de um quarto tão grande, porque ele não vai ter guarda-roupas, né? Ele vai ter o espaço da cama, dos criados, talvez ali de um painel de TV, algo assim. É importante também no quarto a gente analisar o tamanho da cama que a gente vai ter, né? É uma cama de casal normal, é uma queen, é uma king, né? Que tipo de cama que é? Também pode ser que a pessoa queira ter um espaço de leitura, né? Uma poltrona. Pode ser que num quarto de criança eu tenha um espaço de estudo, né? Então eu preciso realmente sempre fazer um levantamento do que eu quero ter, o meu cliente, né, quer ter dentro desse espaço, para que a gente possa projetar esse espaço da maneira correta. E no banheiro, né? O banheiro parece que é um pouco mais óbvio. A gente tem pia, vaso sanitário e chuveiro. Né? Mas pode ser que o meu cliente ele queira um banheiro grande, que tenha uma banheira, como a gente tem nessa imagem aqui. Ou pode ser também que ele queira ter duas cubas no banheiro da sua suíte, né? Para que o casal possa usar a cuba ao mesmo tempo. Então a gente tem que analisar todos os fatores, né, relacionados àquilo que o meu usuário espera desse espaço. Uma vez até um professor meu contou na faculdade, muito tempo atrás, né, que ele fez uma casa, né? Era uma casa bem grande, e aí do quarto do casal tinha duas portas que iam para o banheiro, uma de cada lado. Aí era o lado de cada um, né? Aí a pessoa entrava numa porta, nessa porta tinha uma cuba e o vaso sanitário de um dos dois. Depois, os dois entravam nessa parte, e a parte do chuveiro, daí tinha dois chuveiros também, mas era incomum, sabe? Daí o banheiro ficava num formato assim de U. Então é um banheiro totalmente diferente, né? Então a gente pode ter essas diferenças ali na hora de dimensionar um banheiro. Por isso que é sempre importante a gente saber o que o meu cliente, né? O que o nosso cliente quer daquele espaço. Então, a gente fazendo esse levantamento, vendo tudo que precisa estar presente naquele projeto, a gente vai analisar qual é o espaço necessário para que essas atividades ocorram de modo satisfatório, né, dentro daquele ambiente. Quando o ambiente ele já está pronto, muitas vezes nós temos as limitações de espaço, né, quando a gente vai fazer um projeto de arquitetura de interiores.
Mas quando nós estamos projetando uma casa, por exemplo, aí a gente pode adequar o tamanho do ambiente às necessidades do nosso cliente, aquilo que ele quer ter lá dentro. Aí vamos para a parte dos dormitórios aqui, né? Primeiro, a relação da cama. Então, aqui eu peguei uma referência do paneiro, tá? Em relação ao tamanho da cama. Então, ele faz uma relação entre largura corporal máxima e estatura. E aí, para ele, uma cama de casal, ela tem que ter 2,13 m por 1,52 m. E a cama de solteiro, 2,13 por 99, tá? Então, essas seriam as medidas mínimas aí para o paneiro de dormitório. É claro que a gente hoje tem um padrão, né, de camas, cama casal normal, queen, king, né, que é o padrão da indústria, né, que é o que a gente utiliza nos nossos projetos. Então, aqui só para vocês verem, né, a referência de um estudo ergonômico mesmo, né, de antropometria em relação à cama. E aí, o que é importante a gente analisar, né, nesse espaço de dormitório? Os espaços de circulação entre os móveis, né? Então, aqui a gente tem a questão do espaço de circulação entre as camas, né? Então, ambientes onde a gente tem duas camas. Então, aqui nós temos uma zona de circulação, mas ela também é uma zona de trabalho, né? Então, vamos supor que a pessoa ela vai arrumar a cama, né? Ela precisa de um espaço ali para ela se abaixar. Então, segundo o paneiro, esse espaço entre camas aqui, ele seria um espaço entre 94 a 99 centímetros, né? E aqui ele está considerando uma cama que ela tem de altura de 45 a 46, quase, né? Até quase 56 centímetros. Que é uma cama baixa, que para a gente arrumar ela, a gente vai precisar abaixar. Então, aqui nós temos o espaço para abaixar, levantar, inclinar o tronco para frente. Aqui a gente tem uma zona de trabalho, ou zona de atividade, considerando que aqui atrás nós temos uma parede, né? Ao invés de duas camas, como a gente viu ali. Quando a gente tem parede, sempre se considera um espaço um pouquinho maior, né? Ali para circulação. Então, ele está considerando ali de 94 a 90 centímetros esse espaço de atividade também. Então, mesma coisa, para a gente abaixar, levantar, inclinar o tronco para frente, arrumar a cama, considerando uma cama mais baixa, de 45 a 55. Agora, se a cama for um pouco mais alta, então aqui considerando uma cama de 61 centímetros de altura, a zona de atividade aqui ela pode ser um pouco menor, uma zona de atividade entre 66 e 76 centímetros. Então, isso porque a pessoa ela não vai precisar se abaixar totalmente para arrumar a cama, apenas inclinando o tronco para frente, ela vai conseguir arrumar, né, colocar o lençol, tudo certinho. Só que quando a gente tem uma cama muito alta, a gente tem o desconforto da pessoa que vai sentar na cama. É claro que não é o objetivo, né? Mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque, por exemplo, eu vou sentar na cama para pôr o tênis. Aí a pessoa não alcança, né? Então, daí eu preciso sempre pensar numa outra possibilidade. Então, eu posso ter ali no pé da cama um banco, né? Para a pessoa poder colocar o sapato, amarrar o sapato. Então, é uma atividade que a gente precisa fazer ali no quarto ou no closet. Então, a gente precisa ter esse espaço, né? Que permita que a gente coloque o sapato. Aqui a gente tem uma situação em que eu tenho gavetas embaixo da cama. Todas as vezes que eu tiver gavetas em algum mobiliário, né, seja na cama ou qualquer outro, a gente tem que considerar o espaço que essa gaveta vai ocupar quando ela estiver aberta. Principalmente se for uma gaveta muito baixa, como é esse caso. Porque daí a pessoa com certeza tem que se abaixar para mexer na gaveta. Então, aqui considera-se
uma medida, né, de zona de trabalho ou zona de atividade de 1,16 m até 1,57 m, né, depende do tamanho da gaveta. E aqui a gente tem uma zona de circulação também atrás. A zona de circulação aqui poderia ser, por exemplo, um quarto que tem várias camas, né, de hospedagem, ou até mesmo um local onde a gente vai ter ali diversas. Esqueci a palavra agora, não é de hospedagem, eu queria dizer. Um dormitório assim com diversas camas, né? Que daí a gente precise ter um espaço de circulação para as pessoas passarem ali, mesmo os outros utilizando, né, o espaço aqui da cama. Mas no caso que a gente tem aí, né, da circulação da casa, não precisa ter essa zona aqui reservada para circulação. O Boer, ele é sempre um pouquinho mais econômico nas medidas do que o paneiro. Então, o Boer, ele considera aqui para circulação, né, em volta da cama e o uso do guarda-roupa, um espaço mínimo aqui de 60 centímetros, recomendado de 80 e ótimo de 90. E se for só um espaço de acesso à cama, sem uso do guarda-roupa, ele considera no mínimo 50, recomendado 60 e nível ótimo 70. Aqui na cama de solteiro. Ah, uma coisa importante, gente. Cama de casal, ela precisa sempre estar livre nas laterais, nas duas laterais. É muito ruim para quem, né, tem a cama de casal na parede, e aí a pessoa que vai deitar aqui desse lado, né, ela não ter esse acesso lateral. Então, cama de casal sempre no centro, né, com espaço dos dois lados. A cama de solteiro, a gente já pode encostar na parede, se for necessário, né? Então, a gente tem aqui, ó, tá vendo? Um espaço de circulação só em frente e ao lado da cama. Então, seguem as mesmas recomendações que a gente viu ali para a cama de casal em relação às medidas. Aqui nós temos o espaço do beliche, também seguem as mesmas recomendações aqui de circulação em frente à cama, tá? E aqui nós temos uma bicama, quando a gente tem aquela caminha que fica embaixo da cama. Então, reservaram um espaço aqui entre as camas de 40 a 60 centímetros para que as pessoas possam circular no meio das duas. Aí também nós temos a questão, nos dormitórios, né, de abertura de gavetas, abertura de guarda-roupa. Então, aquilo que eu falei sobre a altura da gaveta, né? Quando eu tenho uma gaveta alta, como nessa parte de cima aqui dessa cômoda, a pessoa ela vai mexer na gaveta em pé, né? Então, o espaço que ela vai ocupar aqui é um espaço bem menor. Então, a gente tem lá o tamanho da gaveta de 40 a 50 centímetros e nós temos o espaço aqui da pessoa em pé, 45 centímetros. Agora, se é uma gaveta baixa, daí ela vai abrir lá embaixo, a pessoa vai ter que abaixar, daí a gente vai precisar nesse espaço total aqui de 1 m e pouco a 1,20 m. Aqui quando a gente tem escrivaninhas, penteadeiras no quarto, né? Aqui nós temos duas situações também. Aqui nós temos a medida A, que é a medida só da atividade de se sentar sem uma circulação livre atrás, que no caso da residência é o suficiente aí, né, que é de 61 a 71 centímetros. E se a gente fosse deixar um espaço para alguém circular aqui atrás, a gente deixaria esse espaço de 61, esse espaço aqui, né, da pessoa sentada, daria ali de 1,06 m a 1,16 m, mais ou menos esse espaço de circulação. E a altura da escrivaninha, da penteadeira, em torno de 71 a 76 centímetros. Aqui a gente tem as recomendações do Boer em relação ao guarda-roupa, né? Então, ele coloca lá o recomendado de 80 centímetros e o ótimo seria 1,20 m. Então, gente, quando a gente vai projetar, por exemplo, um closet, né? O closet, se a gente for ter guarda-roupa dos dois lados,
a gente precisa ter, né, os 60 centímetros ali, mais ou menos, que o guarda-roupa ocupa, mais os 80 entre eles e mais 60. Então, pelo menos o closet tem que ter 2 metros. Mas se a gente quiser um espaço que acomode melhor as pessoas para se vestirem dentro do closet, é interessante que a gente deixe esse 1,20 m, tá? Então, daí daria pelo menos 2,40 m, um closet com guarda-roupa dos dois lados. Aqui, para usar a gaveta, né? Também a gente tem a mesma situação, pelo menos 80 centímetros a 1,20 m, tanto para guarda-roupa quanto para cômoda. E aqui nós temos os beliches, né? No beliche é importante que a pessoa consiga sentar aqui dentro, né? Sem bater a cabeça. E também que a pessoa que está deitada aqui embaixo, ela consiga erguer os braços, né? E fique bem confortável. Então, aqui a medida maior que a gente vai usar é a da altura sentado ereto, né? Que é essa medida aqui. Então, a gente deixa, né? Aqui a altura sentada ereto são 96,5 centímetros. A gente deixa mais uma folguinha. Então, a gente teria lá de 1 metro a 1,11 m, mais ou menos, esse espaço entre as camas, tá? Quem já dormiu aí num beliche sabe, né, que não é das coisas mais confortáveis você ficar na parte de baixo dele. Então, é importante que esse espaço aqui seja um espaço suficiente para a pessoa sentir esse conforto do movimento, né? E aqui em cima também, né, tem a questão do teto. Até, gente, tem uma amiga minha que a família dela tem um apartamento na praia, e daí a gente achava muito engraçado, porque tinha um quartinho de empregada, tem, né? Um quartinho de empregada lá no apartamento, que geralmente os meninos dormiam lá naquele quartinho, e tinha um treliche. Vocês já viram um treliche? Gente, é muito apertado. São 3 camas, uma em cima da outra. Eu já dormi em treliche, no meu quarto tinha. Sério? Mas a gente não usava as 3, né? Ah, tá. Embaixo. Mas é ruim. Tipo, quem dormia no último fica muito perto do teto, né? Tipo, é uma sensação muito ruim. Então a gente se sente apertadinho ali, né? Então a gente tem que pensar nesse conforto, assim, né? Da pessoa conseguir sentar tranquilamente, né? Se movimentar. Então, no treliche acaba que a pessoa, às vezes, ela vai mexer o braço, assim, ela já bate, né? No teto ou na cama de cima. Aí aqui a gente tem algumas situações, né, daquelas casinhas que nós vimos na aula passada, da parte dos dormitórios, né? Então a gente precisa analisar esses espaços entre cama, né, e cômodas, espaços entre as camas, espaço entre a cama e o guarda-roupa, né, que são espaços que precisam ficar, né, confortáveis ali para o uso. Aqui também o espaço entre a cama e a cômoda. Aqui a gente tem uma escrivaninha, né? Então, quando alguém estiver sentado aqui, né, não passa outra pessoa. Então, são esses espaços que a gente precisa analisar nos dormitórios. Agora, os banheiros, né? O banheiro, a primeira medida aqui que a gente tem é a questão da altura do lavatório, né? A altura do lavatório, ela pode ter várias recomendações dependendo do usuário, né? Então, se for um banheiro onde eu vou ter, né, a divisão lá, um banheiro de criança, um banheiro feminino, um banheiro masculino, aí a gente até pode usar essas recomendações aqui do paneiro. No caso da residência, né, a gente vai ter que chegar aí a um padrão. Geralmente a gente tem um padrão aí de 90 centímetros, né, que atende mais ou menos a todos os nossos usuários, né? O que é importante a gente ver no banheiro? O espaço que a pessoa vai usar, né, ali em frente à cuba. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente tem as pessoas usando a cuba e o espaço de circulação. Isso seria mais para um banheiro público, né, onde tem pessoas passando aqui atrás. No caso do banheiro da residência, né, a gente vai considerar essa situação aqui, ó, que é a medida D.
e seria no mínimo 68,6 centímetros, que é uma zona de atividade, onde a pessoa ela consegue usar a cuba, ela consegue se abaixar e mexer num armário, algo que tem aqui embaixo. Então, não preciso separar essa zona de circulação, assim, né, no banheiro da casa, se eu não tiver esse espaço, tá? Porque a gente não tem essa necessidade, né, de alguém passar tranquilamente ali atrás de quem está usando o lavatório. Mas se a gente fosse, né, deixar esse espaço todo, a gente precisaria ter 1,20 m ali em frente ao lavatório. Agora, em relação ao espaço do box, o paneiro ele faz esse desenho desse box que tem esse banquinho, né? Considerando o banquinho, para ele, a gente teria ali um box de 1,37, né, por 91,4. Tirando ali o banquinho, o box teria 1,06 m, tá? Então, geralmente, a gente trabalha aí com o box no mínimo de 90 centímetros, né? Esse espaço aqui nesse sentido, né? Então, o chuveiro está aqui, o espaço nesse sentido teria no mínimo 90 centímetros, tá? Que é o que a gente recomenda nos projetos para o banheiro. Aqui algumas recomendações do Boeri, que ele coloca em relação aos tipos de lavatórios. Então, ele coloca lá, quando é um lavatório grande ou um lavatório com bancada, as pessoas elas conseguem se abaixar mais para usar. Então, ele recomenda que em frente a esses a gente tenha um espaço mínimo de 60, recomendado 70 e ótimo 80. Se for um lavatório pequenininho, que daí a gente não vai conseguir, né, curvar as costas assim para usar, aí a gente pode deixar no mínimo 50, o recomendado 60 e o ótimo 70. E ele recomenda aqui também a altura do espelho, né, entre 1,20 e 1,90. E o Boeri também recomenda o espaço que a gente tem que deixar em frente ao box, né? Então, ele recomenda ali o espaço para se enxugar de 85 centímetros, um espaço para poder dar banho nas crianças, 80 centímetros, e o espaço para entrar e sair do box, 60 centímetros. Então, ele recomenda que, no mínimo, a gente tenha 60 centímetros em frente ao box ali. E ele recomenda a largura do box aqui, no mínimo 75 e recomendado 90 centímetros, tá? Então, nesse sentido aqui. Nesse outro sentido, ele recomenda 90 centímetros. Mas a gente sempre tenta trabalhar, se for um box quadrado, pelo menos 90 por 90, senão fica bem, bem apertadinho. Dá para tomar banho, mas é bem apertado. E geralmente a gente usa a largura toda do banheiro, né? E aqui 90 centímetros. Agora vamos para os espaços de trabalho. Então, nos espaços de trabalho, a organização é um ponto importantíssimo, principalmente na cozinha. Então, desde a concepção do projeto, né, a gente precisa organizar, né? Organizar aonde estarão os eletrodomésticos, como vai ser pensado o mobiliário que a gente vai ter ali. Além, claro, né, que esses espaços, como a cozinha, ela precisa de uma boa iluminação, de ventilação. Então, um bom projeto de cozinha, ele precisa ter essas características, né? E a gente às vezes deixa um pouquinho de lado a lavanderia, né? Muitas vezes até o nosso cliente mesmo, ele não vê essa necessidade, às vezes, de fazer um projeto de mobiliário, mas é algo que pode também ser melhor organizado, que pode ter elementos bem funcionais, né? Então, na lavanderia, né, a gente pode, primeiro que a gente pode dar uma escondidinha, né, naquilo que não é muito bonito. Então, no tanque, na máquina de lavar,
Então, a gente pode pensar aí, talvez, em esconder alguns elementos, né? Interessante também pensar no espaço de passar roupas, se houver espaço para isso, né? Eu acho muito legal colocar, né, esse local aqui para pendurar as roupas, né? Sejam roupas passadas ou até roupas que a gente não quer, né, que tirou do varal, não quer que amassa. Então a gente pode ter, né, esse espaço. A gente pensar certinho onde vai guardar o material de limpeza, onde vai guardar o ferro de passar roupa. Então também há essa possibilidade, né, de fazer um projeto legal de lavanderia. É claro que, né, nessa imagem que eu peguei aqui, dificilmente a gente tem uma lavanderia tão grande, mas, né, tem casas que tem. Então, a gente pode ser que a gente tenha que fazer um projeto, né, em relação à lavanderia. Em relação à cozinha, né, a gente vai ter também diversos tipos de cozinhas. Então, a gente tem cozinhas em formato linear, em formato de L, em formato de U. A gente vai ver aqui todos os formatos. Mas é sempre necessário a gente analisar o espaço disponível e qual que é o tipo de cozinha mais indicado, né? E aí eu vou pensar lá como que eu vou distribuir os eletrodomésticos, os móveis de acordo com o tipo de cozinha que cabe naquele espaço. Ou se eu estou projetando a casa, né, ou apartamento, eu vou pensar que tipo de cozinha que eu quero que se encaixe ali para que o espaço seja suficiente. Então, na cozinha, a gente precisa sempre analisar como o trabalho na cozinha acontece, né? Então, eu vou analisar primeiro, né? O espaço que eu tenho disponível para cada atividade. Então, os espaços de armazenamento, os espaços de higiene, os espaços de cocção, né? Então, eu vou analisar isso certinho. Então, aqui, né? A geladeira é uma área de armazenamento, né? Assim como alguns outros armários. Aqui eu tenho a área de higienização, que é a área da pia, o preparo fica aqui junto. Aqui a gente tem o fogão. Então, aqui é uma cozinha bem pequenininha, né? Onde eu preciso analisar todos esses espaços. E aí eu vou dispor os utensílios, né? Que eles sejam guardados próximos de onde eles vão ser utilizados. Então, uma forma interessante, né? A gente dispor ganchos próximos do fogão para colocar os utensílios mais utilizados, né? Então, aqui a gente vê nesse exemplo, ó, os ganchinhos, aqui também, ó, com os utensílios que são mais utilizados no dia a dia, né? Uma possibilidade legal aí para organizar melhor a cozinha. Então, rapidamente eu consigo pegar essas coisas, né, que eu vou usar todos os dias para cozinhar. É, os talheres sempre, né, mais próximos do fogão, então a organização toda da cozinha é muito importante. Micro-ondas, o forno elétrico também, né, a gente pode embutir, né, nos armários, né, para que ele não ocupe bancadas. As mesas na cozinha, né? A gente falou sobre os espaços de refeição na semana passada, mas tem algumas cozinhas que tem mesa, ou tem bancadas, ou ainda, se a gente tem pouco espaço, a gente pode fazer mesinhas como essa daqui, que é de recolher, né? Então, aqui é uma mesinha que entra aqui né, no móvel, aqui usa, né, o espaço que a gente tem ali da máquina de lavar louça, que para uma refeição rápida, num café da manhã, por exemplo, é uma opção interessante, né? Tem umas também que elas ficam na parede, daí a pessoa ergue. Então, dependendo da cozinha, se a pessoa quiser ter essa possibilidade de uma mesinha para uma refeição rápida, é uma opção, né? A gente colocar essas que se recolhem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a organização desses 3 pontos aqui, que são os pontos mais importantes da nossa cozinha: a geladeira, a pia e o fogão. Então são 3 elementos que eles devem estar próximos, porque eu vou transportar os alimentos de um para o outro. Então vou pegar os alimentos da geladeira, vou higienizar na pia, vou preparar e vou cozinhar no fogão. Lembrando aqui, de preferência, nós não vamos deixar o fogão ao lado da geladeira,
tá? Por uma questão de economia de energia. Então, quando a gente tem um eletrodoméstico gerador de calor ao lado da geladeira, do freezer, ele acaba gastando mais energia para se manter frio, tá? Então, quando possível, a gente vai evitar que os dois fiquem próximos. E para a gente planejar bem a nossa cozinha, a gente precisa pensar no tipo de cozinha que a gente vai fazer. Mas de preferência, a gente vai deixar esses 3 elementos nessa disposição que a gente chama de triângulo de trabalho. Tá? Isso aqui seria a melhor disposição dos 3 elementos. Então, a gente precisa pensar no tipo de cozinha que a gente vai colocar, pensar nos espaços de circulação, e aí a gente vai determinar aonde vão ficar esses 3 pontos. Então, a cozinha, ela sempre vai ter esses 5 setores. Por mais que eles sejam, às vezes, bem pequenininhos, a gente tem esses 5 setores. Então, a despensa seria a área onde a gente guarda todos os alimentos, né? Então, tanto a parte do armário, que a gente guarda alimentos, como a geladeira também entra aqui na área de despensa. Aí a gente tem as áreas de armazenagem, onde a gente vai guardar as louças, os talheres de mesa, pequenas peças, as tábuas, tupperware. Então, é uma área onde a gente armazena esses elementos. Depois a gente tem a área da pia, que é o espaço onde a gente vai higienizar os utensílios, guardar os produtos de limpeza que são necessários ali. Aí depois a gente tem uma área de preparação. Então, aqui é onde a gente vai precisar ter os talheres de auxílio, as tigelas, os condimentos, vinagre, óleo. Então, é onde a gente vai preparar o alimento para cozinhar. É bem legal, gente, quando a gente vai projetar, né, cozinha, assim, tem uma portinha, né, que é uma portinha de temperos, que é uma portinha que ela é mais fininha, né, aí ela é de puxar, daí vem, assim, uma gradinha onde você pode pôr ali azeite, óleo, os temperos, fica bem bacana. E também um outro elemento que a gente coloca na cozinha é o lugar para pôr os panos de prato, né, que pode também estar embutido no móvel. E o último espaço é o espaço de cocção, né? Que é o espaço do fogão, dos fornos, onde a gente vai cozinhar ou assar a comida. Então, aqui nós temos, né, uma organização, seria a melhor organização da cozinha, que seria a gente ter a área de despensa, né, dos alimentos, a área de armazenamento, a área de pia, higienização, a área de preparação e a área de cocção. Aqui a gente está considerando que o cozinheiro ele é destro, e aí a organização é da esquerda para a direita. Se, né, for um cozinheiro canhoto, o correto era a gente fazer essa organização no outro sentido. Mas é claro que a gente muitas vezes não tem esses elementos tão divididos, até porque os espaços hoje das cozinhas, né, são bem reduzidos. E pode ser que o tipo de cozinha que eu vou fazer não permita essa organização, ou até mesmo que a cozinha ela já tenha, se ela já está pronta, ela já tenha os pontos, né? Então daí a gente muitas vezes fica um pouco preso a isso também. Ô, prof, nessa imagem aí, a geladeira fica ali no armazenamento junto? Onde fica? Na despensa. Ah, tá. Que é a parte onde guarda os alimentos. Sim. Então, agora vamos ver os modelos de cozinha que a gente tem. Então, a primeira cozinha que a gente tem é a cozinha linear. Então, quando a gente tem uma cozinha muito estreita, a gente só consegue pôr os armários, os eletrodomésticos de um lado. Então, cozinhas mais alongadas e mais estreitas vão pedir uma cozinha linear. Então, é uma cozinha que não dá para eu pôr móvel aqui do outro lado também, senão fica muito apertado. Nesse caso, a gente não consegue fazer o triângulo de trabalho, porque os 3 elementos estão alinhados. Então, fogão, pia e geladeira estão alinhados aqui. Porém, a gente pode organizar sempre da melhor maneira possível. Então, de preferência,
a pia deve ficar no meio, porque o fogão gera calor e a geladeira tem que estar fria. Então, essa daqui seria a melhor organização, a gente ter o fogão, a pia no meio e a geladeira do outro lado. Mas às vezes também não é possível, né? E aí pode ser que a gente tenha pia, fogão e geladeira, tá? O que a gente não pode ter é a geladeira no meio do fogão e da pia, né? Que daí não vai ficar bom, vai ficar bem. A função aí vai ficar bem comprometida. Então, quando for cozinha linear, a melhor organização é essa que a gente está vendo aqui. Então, aqui tem alguns exemplos, né, dessa organização. Então, geladeira, pia, máquina de lavar louça fica perto da pia e o fogão lá no cantinho. E também geladeira, pia, fogão. Né? Aqui a gente tem um forno embutido, né? Então, forno embutido, fogão, pia, geladeira, máquina de lavar louça aqui. Essa daqui é uma cozinha bem típica de apartamento, né? Que já emenda lá com a área de serviço. Então, geladeira, pia, fogão, aí já tem tanque e máquina de lavar roupa. Aí a gente pode ter a cozinha linear com ilha, que é quando a gente tem um espaço de cozinha que se integra com outros espaços da casa. Aí aqui a gente já consegue fazer a distribuição do triângulo tranquilamente. E na cozinha em ilha, então, a gente vai ter um espaço linear, né? Que seriam os móveis que estão todos na parede do fundo, e a ilha central, onde geralmente a gente tem o fogão. Que a ideia é o quê? Né? Que a pessoa que está cozinhando, ela interaja com as pessoas que estão no outro espaço, né? E aí, nessa bancada em frente ao fogão, eu posso ter uma área de refeição também, né? Uma bancadinha ali alta ou baixa, para que as pessoas sentem ali, tenham essa interação com quem está usando a cozinha, tá? No caso, quando a gente tem o fogão na ilha e a geladeira e a pia na bancada linear atrás, a gente tem pia e fogão um pouco longe, né? Porque, para quem sabe cozinhar aí, sabe que são dois elementos que a gente acaba usando o tempo todo, né? Então, às vezes, você está ali cozinhando, você lava a mão, lava um alimento, então pode ser que os dois fiquem, né, um pouquinho separados. Seria essa distribuição aqui, tá? Se eu quiser, eu posso, né, pensar aí numa instalação para que pia e fogão fiquem na ilha, tá? Também é uma possibilidade. Então, aqui a gente vê o fogão, ó, na ilha. Aqui uma bancadinha baixa para as pessoas sentarem aqui para ter essa interação. Aqui no fundo a gente tem a pia. E aqui nós temos a geladeira. E aqui a gente tem o forno embutido, né? O forno micro-ondas. Essa estrutura aqui, gente, é muito comum da gente ver. Por quê? Como a geladeira é um pouco maior, ela precisa de uma estrutura de armário um pouco maior, muitas vezes, que a bancada em si. E aí, já aproveita nessa estrutura para embutir o forno e o micro-ondas. O que a gente pode fazer para melhorar a questão da energia é colocar um material que seja térmico entre os dois. Então, o cara lá da marceneira, ele pode pôr, né, uma lã de rocha, uma lã de vidro, entre os dois, para que a gente não tenha tanta passagem de calor de um para o outro. Aqui a gente tem um outro estilinho de cozinha, ó, com uma geladeirinha lá, pia aqui, fogão aqui, né? E a bancadinha aqui também. Aqui uma bancada alta, com banquetas, né? Isso é sempre importante a gente analisar, né? Se a gente quer uma bancada alta para sentar em banquetas ou uma bancada baixa para sentar em cadeiras. Depois a gente tem a cozinha, que é a cozinha paralela ou cozinha em corredor, que é quando a gente tem uma cozinha que ela é estreita, alongada, mas que é possível pôr armários dos dois lados e que não tem daí essa interação com outro ambiente. Nesse caso, né, a gente vai optar por colocar pia e fogão de um dos lados e a geladeira do outro.
Então, daí a gente tem o triângulo de trabalho bem certinho aqui. Então, é uma possibilidade legal aí quando a gente tem um pouco mais de espaço do que no caso da cozinha linear. Então, organiza muito bem as tarefas aqui nesse tipo de cozinha. Então, aqui nós temos, ó, pia, né? Aqui a máquina de lavar louça, geladeira e fogão. Né? Não está naquela organização que a gente viu, pia e fogão estão mais distantes. Aqui a gente tem fogão, pia, geladeira e essa estrutura que eu falei para vocês, onde já embute o micro-ondas e o forno. Depois a gente tem aqui, agora para as cozinhas maiores, né? Cozinhas mais largas, a gente já pode ter o formato em U. Né? O formato em U é das melhores organizações dos 3 elementos que a gente tem, porque além deles formarem o triângulo, eles também ficam com bastante espaços de apoio na lateral do fogão, na lateral da pia, o que é muito interessante, né? Então, é uma configuração que reduz deslocamentos, né? Que fica bem interessante o triângulo, uma circulação fácil, bem distribuída. Então, essa organização aqui é bem interessante, né, para a cozinha. Porém, a gente precisa de uma cozinha um pouco mais larga, né? Nem sempre a gente tem essa possibilidade. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, aqui eu tenho o fogão aqui, que é um cooktop. Aqui a gente tem a pia, máquina de lavar louça, micro-ondas e forno embutido e geladeira. Aqui a gente tem o fogão aqui, a pia lá atrás e a geladeira aqui. E nesse último também fogão, pia e geladeira. Então, todos formando, né, o triângulo do trabalho. E por último, nós temos a cozinha em L. A cozinha em L, ela aproveita 2 paredes ortogonais. E também nós precisamos de uma cozinha mais larga para fazer esse tipo de configuração. A gente consegue distribuir num formato de triângulo também. E geralmente a gente usa essa cozinha quando a gente quer ter um espaço de refeição aqui, que daí a gente tem uma copa, né? Então, para ter uma mesinha, uma bancada, algo assim. Então, aqui a gente tem uma configuração em L. Então, aqui nós temos, né, o fogão, a pia, e daí aqui no cantinho, né, deve ficar a geladeira. Aqui nós temos fogão, pia, geladeira aqui com o forno aqui. Fogão, pia e geladeira também. Aqui, né, a geladeira, a pia, fogão e forno e a bancada. Então, nesse formato em L, há essa possibilidade de colocar o elemento ali da refeição também. Então, são esses os formatos que a gente tem. A gente sempre vai analisar daí qual é o espaço disponível, né? E aí a gente vai encaixar o tipo de cozinha que se adeque mais. Ou se a gente já tem em mente um tipo de cozinha e a gente está projetando o espaço, nós vamos projetar um espaço necessário para aquele tipo de cozinha. Além dessa distribuição, né, da cozinha, a gente também tem que analisar as alturas das bancadas, os espaços livres entre os armários e os eletrodomésticos, como que eu acesso os armários altos, né, que ficam acima da nossa cabeça, visibilidade. Então, a gente precisa analisar todos esses fatores. Para isso, a gente usa as medidas do corpo humano, principalmente largura e profundidade corporal máximas, e também as projeções dos eletrodomésticos. Isso é um ponto muito importante, gente. A gente tem que pensar lá que a geladeira tem uma porta, que essa porta precisa abrir. E que muitas vezes, né, a maioria das geladeiras tem gavetas baixas. Então, essas gavetas precisam abrir também. O forno vai ter uma porta que vai abrir, né? O micro-ondas também, as portas dos armários. Então, eu preciso pensar no espaço de atividade, né? Para que isso se abra e a pessoa consiga utilizar aquele espaço. Então, geralmente, quais são as reclamações que a gente tem
na cozinha. Ou que a bancada é muito alta, ou que a bancada é muito baixa, ou que os armários altos são inacessíveis. Imagina uma pessoa com deficiência, né? A dificuldade que ela vai ter para usar uma cozinha comum, né? Que tenha os armários altos. A gente também, às vezes, tem reclamação de espaços que são muito pequenos para circulação, ou uma cozinha que ela foi organizada sem pensar nas tarefas do dia a dia. Então, são geralmente as queixas, né, que a gente tem em relação às cozinhas. Então, vamos ver as medidas que a gente deve levar em consideração. Em uma cozinha bem grande, a gente pode levar em consideração um espaço aqui de circulação, tá? Então, a gente teria que deixar aí pelo menos 1,5 m entre as bancadas, considerando que alguém vai circular tranquilamente aqui e que eu tenho o espaço de atividade aqui, mexer em gavetas, portas tranquilamente. Agora, se eu não for deixar o espaço de circulação, vou ter apenas o espaço de trabalho entre as bancadas, daí a gente trabalha aqui com 1,20 m. Em relação aos armários altos, a gente tem duas situações. Tá vendo que desse lado aqui, o armário ele tá rente, o armário de baixo está rente com o armário de cima. Então, quando eu tenho essa situação, o meu alcance é maior. Então, nesse caso aqui, a gente consegue trabalhar com uma medida de 1,83 m, praticamente, na prateleira, que a pessoa vai alcançar sem auxílio. Agora, quando a minha bancada de baixo ela é maior que o armário de cima, daí o meu alcance fica mais prejudicado. Então, daí, no caso, eu alcançaria aqui na prateleira de 1,75, tá? Considerando sempre a pessoa menor, que se a pessoa menor alcançar, as outras pessoas alcançam também. E a altura desse armário baixo vai ficar ali entre 88,9 a 91,4 centímetros. Aqui a gente tem áreas de refeição na cozinha, né? Aqui o balcão de café da manhã. Então, a gente já viu lá, né, que essa medida aqui é de 76,2 centímetros, né, para cada pessoa. A altura da bancada aqui no caso, né, considerando que ela vai acompanhar o balcão, ela teria 91 centímetros. Daí a pessoa vai precisar de uma banqueta com apoio para os pés. Aqui nós temos uma bancada de trabalho, que seria uma bancada onde a pessoa vai usar uma tigela, alguma coisa sobre a bancada. Nesse caso, a gente poderia ter uma bancada um pouquinho mais baixa para a utilização desse utensílio aqui. Então, poderia ser uma bancada de 80 centímetros. Aqui nós temos as zonas de trabalho na bancada. Então, se a gente estiver paradinho em frente à bancada ali para a gente trabalhar, a gente tem uma zona de alcance frontal, que é uma zona menor ali, onde a gente não vai precisar se movimentar muito, mas se a gente estica um pouquinho o braço, um pouquinho o corpo, a gente consegue alcançar uma zona um pouquinho maior. Então, a gente considerando uma pessoa aqui paradinha, a gente tem essa zona de trabalho principal, que é uma zona de 45,7 por 76,2 centímetros, e a zona maior aqui, ela passa a ter 1,6 m de comprimento aqui, que a pessoa consegue alcançar. Maior do que isso, a pessoa já precisa se movimentar para alcançar. Aqui nós temos, né, questão de lavadora de louça. A lavadora de louça, ela ocupa um bom espaço quando ela está aberta. Então, a gente tem que considerar, né, o espaço de trabalho aqui, de pelo menos 1 metro. Aqui é uma área de circulação, se for necessário, né, na casa não precisa. Aqui a gente tem a questão da altura que começa o armário suspenso, né, para não atrapalhar as pessoas que estão usando a pia. Então, a pia a gente viu aqui que vai ter de 88,9 a 91,4. E o armário suspenso tem que estar no mínimo a 55,9 centímetros da pia, tá?
Então, aqui a gente, né, para que a pessoa possa enxergar certinho a pia aqui, não ter problema. Aqui, em relação ao fogão, né? Vamos supor que a gente tem lá, de um lado o fogão, do outro lado um forno embutido, né? A gente tem que analisar as aberturas. Então, a zona de trabalho aqui, para a gente abrir essas portas, seria essa medida de 1,1 m. Se eu tiver portas dos dois lados, que podem ser abertas simultaneamente, né? A gente vai trabalhar aqui com 1,20 m de largura, para que a gente consiga ter essa utilização, né, dos dois espaços. Aqui a gente está vendo essa organização em vista, né? Então, para abertura, tá vendo? De vários elementos ao mesmo tempo. Aqui, espaço de circulação. E aqui algumas recomendações do Boeri, né, para esses eletrodomésticos. Então, ele recomenda, em frente ao fogão, né, que tem um forno baixo, 1 metro no mínimo, 1,10 recomendado e 1,20 o nível ótimo. Para o forno alto, ele recomenda 70 no mínimo e 80 o recomendado. Geladeira de 70 centímetros a 1 metro seria o ótimo em frente a ela, para abertura da porta, né? E em frente às bancadas. Em frente à bancada da cozinha, se a pessoa for usar essa bancada apenas em pé, de 40 a 60 centímetros. Se ela vai precisar se abaixar para mexer na parte de baixo da bancada, de 80 centímetros a 1 metro. E se na frente da pia, né, que a pessoa não for precisar abaixar, de 40 a 60 centímetros também. Mas a gente melhor sempre considerar que a pessoa vai precisar se abaixar, né, para fazer alguma atividade ali. E aqui, para a gente finalizar a parte de área de serviço, eu peguei aqui algumas referências de uma outra autora, que é a Emily Pronk, em relação às alturas de tanque, de máquina de lavar, de torneiras, dimensão de tanques, né? Então, depois vocês podem dar uma olhadinha aqui nas dimensões. E aqui algumas recomendações do Boeri nos espaços de circulação, né? Espaços de atividades. Então, em frente ao tanque, né, que é um local que geralmente a gente tem essa curvatura do corpo, a gente vai ter um espacinho ali entre 60 e 80 centímetros. Para passar roupa, como daí não precisa se abaixar, entre 50 e 60 centímetros. E aqui a gente tem o varal suspenso, né? Então, tem que ter um espaço de circulação embaixo do varal. E é um espaço que a gente vai usar totalmente, né, em pé também. Então, um espacinho de 40 a 60 centímetros para as pessoas. Bom, gente, então, aqui a gente finaliza todos os espaços da casa, que daí na nossa próxima aula a gente vai ver a parte de acessibilidade, né? Pro, esses slides já estão lá? Ainda não, vou colocá-la para vocês, tá? E aí, gente, a outra turma, que na segunda é feriado, né? Mas aí vocês têm aula na sexta. Então, eu vou abrir a atividadezinha para vocês mandarem agora o desenho da planta, né? Que vocês escolheram, redesenharam, né? Então, vai ficar aberto de hoje até sexta-feira que vem para vocês enviarem, tá? Ficou alguma dúvida? Pro, você tinha aberto uma para a gente enviar, né? Pegar da internet e tal, Uhum. enviar. Agora você quer que a gente redesenhe, é isso, né? E mande ela redesenhada. Isso. Porque vocês vão ver que pode ser que dê. A hora que vocês colocarem uma cama do tamanho certo, um guarda-roupa do tamanho certo, dê uma diferencinha, tá? Entendi. Uhum. Então tá. Beleza? Pro, não esquece de pôr esses slides, então daí a gente já vai adiantando. Já. Pro, então acho que eu mandei errado, porque a minha, eu mandei já uma planta layout, tudo bem? Era para você mandar a planta que você pegou na internet. Sim, é essa, só que daí já era uma layout, já tinha o layout. Agora é para você desenhar no AutoCAD essa planta e colocar lá os móveis do tamanho certo e me mandar daí
que você desenhou, que daí a gente vai usar esse levantamento para fazer as outras atividades. Ah, tá, entendi. Obrigada. Então, beleza, gente. Então, bom fim de semana aí para vocês. Já vou colocar os slides ali e abrir a atividade para vocês enviarem, tá? Tchauzinho, bom feriadão. Tchau, Pro. Bom final de semana. Tchau, tchau. Ô, professora, Oi. eu te mandei um e-mail, parece que você esqueceu de lançar uma nota minha, se não me engano, foi da cadeira.